Olá, vamos aqui fazer um exercício de estatística junto e a proposta desse exercício é a seguinte. Uma pesquisa registrou a idade de estudantes no momento em que ingressaram pela primeira vez no ensino superior. E os dados obtidos foram esse conjunto de dados registrado aqui abaixo, né? Como a gente pode observar, talvez eles já estejam ordenados de forma crescente, no intervalo aqui de 17 até 84. E a proposta é a seguinte. Sobre os dados, tendo em vista que totalizam 40 registros, estão ordenados de forma crescente e a soma de seus valores equivale a 1.188, determine as seguintes medidas de tendência central: o valor da média, o valor da mediana e o valor da moda. E também pede aqui de que, além do cálculo anterior, pensemos de forma conceitual porque a média, a mediana e a moda apresentaram valores diferentes. Então aqui o enunciado já deu várias informações, vários dados sobre esse conjunto. Ele nos forneceu a soma de a quantidade, né, de dados, 40 registros, totalizam esses daqui. Confirmou para a gente que esses dados estão ordenados de forma crescente, já nos ajuda também no cálculo da mediana, né, os dados estarem ordenados de forma crescente, e também nos forneceu a soma dos valores, que aqui é equivalente a 1.188. E pediu para a gente fazer esse cálculo e pensar por que ambas as medidas de tendência central apresentaram valores distintos. Então aqui é a oportunidade que eu dou para você pausar esse vídeo, pegar um papel, um lápis, uma borracha e fazer esse exercício. Fazer o cálculo aqui da média, da mediana e da moda, observando esse conjunto de dados. E na sequência você pode voltar aqui para esse vídeo para a gente fazer o slide seguinte e comentarmos sobre a resolução. Espero você. Creio que agora você já voltou de fazer exercício, já pensou aqui também de forma conceitual, né, por que apresentou esses valores diferentes. Então, vamos prosseguir aqui na resolução. Aqui no slide seguinte, a gente retomou o enunciado com essas informações relevantes para a gente. E se você fez corretamente os cálculos, você chegou nesses mesmos valores que eu. A média totalizou 29,7, referente àquele conjunto de dados. A mediana ficou equivalente a 24,5 e a moda apresentou os valores 18, 19, 20 e 23. Essas são as medidas de linha central que foram pedidas para serem calculadas. E aqui também nos é pedido, né, para pensar de forma conceitual sobre a distinção desses valores, porque deram valores diferentes. Mas antes disso, eu quero relembrar com você rapidamente, se você ainda tem alguma dificuldade, se você precisa relembrar o conceito, a definição matemática, né, de como realizar o cálculo, sobre a média. Aqui nós temos que a média é dada por x barra, que é equivalente ao somatório de i igual a 1 até n de cada observação xi, dividida pela quantidade de observações, que também é equivalente a n. Então aqui esse é o cálculo de forma matemática da média, que a gente pode estender na forma de adição, né? Cada observação somada é dividida pela quantidade de observações. Então aqui nós temos x1, x2, x3, mais x4, x5, até chegar no x-enésimo e dividir toda essa soma por n observações do nosso conjunto de dados. Aqui também eu quero comentar com vocês sobre o cálculo da mediana. E o cálculo da mediana exige um pouco de atenção, porque a mediana precisa ser calculada com um conjunto de dados ordenado de forma crescente. E ela tem dois casos. Ela tem o caso de que se trata de um conjunto com um número de elementos par, e tem o caso que se trata de um conjunto com um número de elementos ímpar. Então, observando aqui o cálculo da mediana para um conjunto com número de elementos par, a gente tem que a mediana é a média de dois valores centrais. E aqui, observando esse conjunto de dados exemplo, a gente tem aqui já ordenado o 3, o 4, o 6, 7, 8 e 9. Tal que, por ser um número de elementos par, esse conjunto de dados, totalizando 6, a gente tem que a mediana será a média entre os dois valores centrais. Então, aqui a média entre 6 e 7, 6 com 7 totaliza 13, né? E 13 dividido por 2 é equivalente à resposta que aqui foi indicada, 6,5. A mediana é nada mais do que o valor central, o qual divide
50% dos dados de um lado e 50% dos dados do outro. Tal que aqui nós temos 50% dos dados abaixo de 6,5 e 50% dos dados acima de 6,5. O valor não necessariamente é do conjunto de dados, como aqui a gente pode ver, 6,5 não está no conjunto de dados, mas é o valor que de fato divide 50% dos dados acima e abaixo de todo o nosso conjunto. É aquilo que divide metade, né, do conjunto de dados, 50% acima e 50% abaixo. Aqui nesse segundo exemplo a gente tem aqui o número de elementos ímpar, que aqui o cálculo da mediana é dado pelo valor central do nosso conjunto de dados. Aqui novamente já temos o conjunto de dados em ordem crescente, como sendo 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 13. E aqui, por ser um conjunto com um número ímpar de observações, um número ímpar de elementos, a gente tem aqui então o 7 como sendo o valor central, ou seja, o valor do próprio conjunto de dados, que divide 50% dos dados abaixo dele e 50% dos dados acima dele. Relembrar desses dois conceitos, então, a gente pode voltar com o nosso conjunto de dados aqui e fazer uma análise sobre a moda. A moda que é esse conjunto de dados, que é o que o exercício nos propôs, é nada mais do que os valores do conjunto de dados que mais repetem. Isso é a chamada moda que aqui é proposta. Tal que se a gente contar quantas vezes se repetiram cada valor do nosso conjunto de dados, a gente tem aqui que o 17 apareceu 2 vezes, o 18 apareceu 3, o 19 3 vezes, e assim sucessivamente para os demais números. Eu creio que você conseguiu fazer essa contagem e conseguiu chegar nesses valores. Mas aqui eu quero relembrar com vocês que a moda não necessariamente é somente um valor. Como eu acabei de dizer, ela se trata dos valores, o valor ou os valores, né, pode haver mais de um, que mais se repetem. E aqui nesse nosso conjunto de dados exemplar, a gente teve aqui o 18, o 19, o 20 e também o 23 se repetindo 3 vezes cada um deles, enquanto que os outros, por exemplo, 17, 22, 21 e outros aqui nesse conjunto de dados, se repetiram 2 vezes apenas ou menos, né? Como aqui o 52, 59, e, portanto, a moda ficou como sendo 18, 19, 20 e 23. Ambas esses 3 medidas de tendência central estão ali indicando o centro, né, da distribuição, o centro do nosso conjunto de dados, a concentração de valores, onde é que ela fica, né? Mas você observa que deu valores um pouco diferentes, né? A média 29,7, mediana 24,5, a moda aqui mais de um valor, ali um pouco abaixo da média, inclusive, né? 24,5. E aqui, então, é a proposta de pensarmos de forma conceitual, ou seja, no conceito, né, do que a média, a mediana e a moda procuram, buscam calcular, e por que então, elas apresentaram valores diferentes. É exatamente isso que a gente explicou. E aqui eu quero trazer um outro exemplo aqui no próximo slide, para a gente pensar mais detalhadamente. Observe o conjunto de dados e determine as medidas de tendência central indicadas abaixo. Esse é o nosso conjunto de dados, né, um conjunto de dados menor, para a gente pensar um pouco mais rápido aqui, de forma exemplar. E aqui é pedido também para a gente calcular média, mediana e moda. Aqui a gente pode perceber que, em termos de soma desses valores, temos aqui 40 com 2, 42. 42 com mais 2, 44. 44 com mais 2, 46. E 46 com mais 3 unidades, a gente tem então 49. E 49 sendo a soma, a gente tem que dividir pela quantidade de observações, que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 49 dividido por 7 vai nos dar uma divisão inteira, né? Que totaliza ali, portanto, 7. Então, nossa média aqui vai corresponder ao valor 7. A mediana, por sua vez, a gente pode contar quantos dados que a gente tem. A gente acabou de fazer essa contagem e tem 7. Então, a mediana, conforme acabamos de relembrar ali o conceito, o cálculo, então ela é o valor central do nosso conjunto de dados. E aqui ela vai ser o 2, porque ficam 3 valores à esquerda do 2 e 3 valores à direita do 2. Então, esse 2 aqui, visto que os dados já estão ordenados de forma crescente, este valor número 2 será o valor da nossa mediana.
E o valor da moda aqui, como a gente pode observar, é o que mais se repete. Então vai ser o 1, porque apareceu 3 vezes, e o 2, porque também apareceu 3 vezes. Então aqui, preenchendo nossa tabela, ficaria conforme mencionamos. Média igual a 7, mediana igual a 2, moda igual a 1 e 2.